Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Sexto Homem Podcast. É o quinto, Pedro? Pode me confirmar isso? Não posso te confirmar, mas vamos que é o quinto. Sim. Vou me apresentar aqui. Opa, pessoal. Tudo certo? Tudo em ordem? Estamos aqui firme e forte para mais um episódio do Sexto Homem. Estamos aguentando ficar em casa e vamos nessa. Firme e forte já virou tua assinatura, já tá no nome, né? Já tá no nome. Meu nome Todo santo pode dia. dizer que é esse. Todo santo dia, sempre. Então, pessoal, hoje a gente vai ter meio que um joguinho, a gente vai fazer um joguinho como já tá no título, dá pra perceber. É um joguinho, Certo. Pedro? Tu pode me dizer que é um joguinho assim ou é mais uma análise? Dá pra se dizer que é um joguinho com análise, mas antes desse jogo de cintura, vamos pro momento Anchor Breaker com o nosso mano Tomás. Mete a cintura, Tomás. Você já quis ter o seu próprio podcast? Se sua resposta para essa pergunta for sim, então você achou o aplicativo certo, o Anchor. O Anchor é uma plataforma que dispõe das melhores ferramentas de criação para você gravar e editar o seu podcast do seu celular ou do seu computador. O Anchor, ele funciona como uma âncora, pois ele distribui o seu podcast para outras plataformas de streaming, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e entre outros. Você ainda pode fazer dinheiro com seu podcast, através de patrocínios de outras marcas. E tudo que você precisa para fazer um podcast é uma ideia e um microfone, pois de resto, o Anchor te dispõe tudo. Então, baixe agora o aplicativo gratuito do Anchor na App Store ou na Play Store, ou entre em anchor.fm para começar. E boa sorte! Valeu! Esse foi o momento Anchor Breaker. Então agora vamos começar de verdade esse episódio. Como é que vai funcionar? A gente vai preparar seleções a partir de uma categoria que o outro vai dar. A gente já sabe quais são as categorias, mas a gente não sabe qual que é o time que um e o outro montaram. Então, Pedro, qual que é a primeira categoria que tu separou para nós, que a gente vai usar de exemplo? Por exemplo, acho que vamos começar pela nossa seleção de 3 pontos, que foi um pouco mais básica. E a gente vai falar uma seleção, posição por posição, de melhores chutadores de 3 pontos da liga. Pode ser? Sim, pode ser, claro. Tá. Tu começa? Não, pode começar. Eu insisto. Tá bom. Então a minha seleção de 3 pontos começou com o Curry, mas não o Curry, e sim o irmão dele, o Seth Curry, que tem média de 3 pontos absurdas. A gente consegue ver que ele tem 45% de 3 pontos. O James Harden, que é meio óbvio, acho que provavelmente ele está na tua lista também, não sei. Sim. O Joe Harris, ganhador do ano passado da campeonato de bola de 3 pontos. Danilo Gallinari, porque eu tava sem muita ideia para power forward, eu tive que buscar o Danilo Gallinari, que tem uma média alta de... foi no olhômetro, mas ele tem uma média alta de 3 pontos, sim. Ele tem 38% de bola de 3, então eu achei legal botar ele. E de pivô, eu botei o Karl-Anthony Towns, que tem 41% de 3 pontos. Eu achei interessante botar esses como meu quinteto. E o teu? O meu quinteto, por incrível que pareça, ficou bem parecido. Eu acho que esse é um dos que tem mais consenso. Eu botei o Seth Curry também. Por incrível que pareça, a gente pensou no mesmo jogador que não é igual ao irmão. Certo. O James Harden como guard também. A minha diferença ficou só nos dois forwards, que eu tenho que admitir que eu fui no olhômetro, que eu acho que eu fui influenciado pelo Jogo das Estrelas que eu tava assistindo hoje, que eu botei o Kawhi, que meteu umas 8, 9 bolas de 3 no Jogo das Estrelas. Eu acho que isso me deixou interessado. Porque tem dias que quando ele baixa a cabeça, ele vai e faz. E tu sabe muito bem disso. Acho que te seduziu isso aí, então. Eu coloquei, então, de outro forward, em vez do Danilo Gallinari, eu botei o Duncan Robinson, do Miami Heat. Não sei se tu sabe, mas ele bateu o recorde do Miami Heat de mais bolas de 3 numa temporada só. Certo. É dele no momento, e ainda
na teoria ainda não acabou a temporada, né? Faltava 20 jogos pro Miami Heat, então o cara bateu o recorde somente em 62 jogos, né? Pô, cara, o cara é destaque. E de pivô botei o Karl Anthony Towns, apesar dele não ser a maior porcentagem de pivôs, eu acho que é do Kevin, é do Olynyk, eu acho. Eu não te afirmo isso, mas ele é mais alta, só que o Cat ele tenta mais, né? A gente percebe, ele tenta, se eu não me engano, umas 5 por jogo, 7 por jogo. Eu tava vendo, achei bem absurdo. Dele. Sim, tá no nome. Certo. Mas eu queria aqui fazer uns destaques. Eu separei 6 destaques, pelo incrível que pareça. Eu não sabia que eu tinha separado tanto, talvez vai ficar meio chato isso aqui. Mas eu botei o Damian Lillard. Botei sim o Damian Lillard como um destaque. Claro. Além dele, Kristaps Porzingis, mais no olhômetro. Esse foi bem no olhômetro. Porque os jogos que eu vi dele, ele metia a bola até do logo, do nada. Jason Tatum, que tem uma porcentagem muito alta, se não me engano, é 40% na linha de 3 pontos. O Devontae Graham, do Charlotte Hornets, que tem mais bola de 3 que o James Harden, que o próprio James Harden, ou ele tem um pouco menos, eu não sei. Posso estar cometendo um equívoco aqui, mas eu acho que ele tem um número muito próximo do James Harden. Davi Bertans, que acho que é o patrono desse nosso podcast. Não posso afirmar isso, o Tomás tem que confirmar pra mim, mas eu acho que o Bertans é um dos patronos. Eu acho que ele e o Christian Wood, porque a gente não pode fazer um episódio sem falar do Christian Wood também. Tá justo, Christian Wood sim. E esse aqui é mais underground, mas já foi bem falado. O Doug McDermott, do Indiana Pacers, que no college era chamado de McBuckets. E eu assisti um jogo do Indiana que tava passando na Band. E ele jogou pra caralho, eu não lembro que jogo que era, mas ele jogou muito. Então eu botei o McDermott também nessas minhas observações. Você tem alguma observação aí? Eu não sei se o outro não falou, enfim, mas eu botei o George Hill, do Bucks. Sabe por quê? Porque foi a maior porcentagem, eu não sei se ainda é, mas por muito tempo foi a maior porcentagem de bola de 3 da liga nessa temporada. E no 2K ele é a mais, porque eu tive que usar um pouco de auxílio do 2K nisso aqui, ele é a mais na bola de 3, hein? Pra te ver. Essa é a minha menção honrosa, eu não fiz muito dessas menções, mas é que o George Hill eu acho importante destacar, porque o cara foi por muito tempo o destaque da bola de 3, referência. Certo, não é sempre que tu tem um destaque desse. Não, dificilmente. A gente pode passar pra próxima? Eu acho que essa não tem muita discussão, porque é mais olhômetro, assim. É bem no olhômetro. Pode mandar a bola, escolhe a tua aí, Tomás. Cara, eu pensei em falar um pouco da seleção de sextos homens, que eu propus. Certo. Eu vou falar como é que ficou a minha. Começando com o Lou Williams, claro, não tem como descartar ele. Acho que, claro, ele é a personificação do sexto homem, o troféuzinho do sexto homem vai ser ele. Ou o Jamal Crawford, tem isso também. Um dos dois. Ou o Leandrinho. O próprio Leandrinho, eu acho que o Leandrinho vem mais firme pra isso. Fica ao critério, né? Certo. Mas enfim. Aí, além dele, como guarda, eu botei o Schroeder. Porque, enfim, pra mim, ele vai ser o sexto homem da temporada. Aí eu coloquei como forward. Eu não sei se tu vai discordar de mim, mas eu botei o Davis Bertans como sexto homem. Porque ele entra como sexto homem. Bah. De vez em quando. Confesso que eu não assisto o jogo do Washington Wizards, confesso. Aí eu botei o Kuzma como outro forward, porque, enfim. Eu acho que ele eu quase botei. Acho que ele é o jogador mais importante do banco dos Lakers. E eu botei o Montrezl Harrell de pivô, porque acho que é isso, é meio indiscutível ele como pivô, eu acho, pelo menos, não sei o que tu botou. Eu concordo contigo, ficou bem parecida, mas eu botei o Schroeder e o Lou Williams, tive que ceder pro Schroeder, mas de forward eu botei o Jordan Clarkson, do Utah Jazz, porque se eu não me engano, eu tenho quase certeza que ele tá vindo do banco. Sim, tá vindo. Mas ele jogou bastante tempo titular se eu não me engano, no Cavs, algumas partidas talvez. Botei o Montrezl Harrell, mas botei ele como um forward, como um power forward, pra botar o Mason Plumlee de pivô. O Mason Plumlee
eu levei no olhômetro também, que eu vi um jogo do Denver na TV que ele jogou muito, mas pra mim, da seleção, o sexto homem, da seleção dos sextos homens, minha menção honrosa vai ao Marcus Smart, porque esse homem é foda. Só tenho isso pra falar. Esse homem é foda e ele é o sexto homem da seleção dos sextos homens. Quero ver tu ganhar dessa, Thomas. Cara, eu botei de sexto homem na seleção dos sextos homens o DeRozan. Putz. Mas o DeRozan não tá vindo do banco. Pois é, mas ele tava vindo... Eu pensei nele mais com o Timberwolves mesmo, não pensei com o Detroit. Tá certo. Então, no caso, fica meio datado esse meu aí. Tá, a minha menção foi o Jordan Clarkson e ele, então, como tu já botou o Jordan Clarkson. Puxa o teu. Eu vou puxar aqui uma que vai ser vai ser bem parecida, então eu já vou puxar agora no início pra gastar essa. A nossa seleção de estrangeiros da NBA. Posso começar? Pode. Provavelmente ficou muito parecido. Eu acho que essa ficou igual, provavelmente, essa. Provavelmente. Porque meus dois armadores vão ser Luka Doncic e Ben Simmons. Igual. E na parte da frente fica Pascal Siakam, Kristaps Porzingis e Nikola Jokic. Caraca, tu não botou o MVP? Puta que me pariu. Tá, gente, cometi um equívoco, sim. Esqueci que Giannis não era americano, o que é um absurdo, mas esqueci. Mal eu, gente. Então, eu vou tirar ali o Porzingis e botar o Giannis. E nas minhas observações, tem o Sabonis, Danilo Gallinari e o Porzingis. Mandei muito mal nessa. Como guarda, eu coloquei o Doncic e o Simmons igual. Como forward, botei o Antetokounmpo e o Porzingis. E como pivô, botei o Embiid, né? Não dá pra faltar esse aí. Certo. Eu acho que é isso. Mandou mal, hein? Não colocou MVP. Mandei mal demais nessa, hein, gente? Eu acho que isso aí é... Cara, torcedor do Rockets. Não, Deus me livre. Tá. Beleza, então. Eu propus uma ideia de fazer a seleção de pivôs também. Certo. Que acho que dá pra explicar muito bem o porquê de cada um. A maioria deles, pelo menos. Sim. Então, minha seleção de pivô ficou assim. Os meus dois, abre aspas, guards são... Como pedir o Jokic, porque ele é o cara que... No Denver mesmo, às vezes ele carrega a bola e tal. E chama é o cara até do pick passe. and roll, por sinal. Chama até pick and roll o Jokic. Então, daí tu vê, né? Sim. Eu botei o Jokic. Como SG, eu botei o Karl Anthony Towns, por causa mais do negócio de 3 pontos. Claro, tem que dar as devidas proporções pra cada um, né? Porque os caras são grandão, então é difícil. É difícil. Como forward, eu botei o Anthony Davis. Eu botei o Anthony Davis ou o Gobert, porque eu não sei se o que é melhor botar o Anthony Davis como power forward ou como C, mas eu botei, nesse caso, como C. Eu botei também como forward o Embiid, porque o Embiid se move como um power forward, assim, e tal. Uhum. Então, sei lá, ele é rápido, ele é mais rápido, assim, que os outros, eu acho, pelo menos. E como se, de verdade, raiz, eu botei o Drummond porque ele é reboteiro. Certo. A minha ficou um pouco diferente, confesso, que meu point guard, sendo pivô, é o Jokic, isso é meio... Mas eu tava na dúvida, então eu vou mudar pra ficar um pouco diferente da tua. O meu armador dessa seleção de pivôs vai ser o Bam Adebayo, que tem quase 6 assistências por jogo. Tava vendo aqui, ele tem quase 6 assistências por jogo, então ele vai ser um bom armador pra esse time. E o Jokic vindo de shooting guard. O Jokic vindo de shooting guard, porque a gente sabe que a movimentação do Jokic, a movimentação de todos eles é um pouco lenta, né, devido ao tamanho deles, mas eu acho que o Jokic jogando de shooting guard, ele tem um chute bom, então ia ficar interessante. Na ala, eu botei... É que assim, ó, eu não considerei o Davis pivô, eu não botei ele nessa minha seleção, mas botei ele na menção honrosa, porque eu não sabia se tu ia considerar. E daí, como ala, eu acho que o Jonas Valanciunas ia dar um bom ala, porque ele tá botando 15 pontos e 12 rebotes por jogo e tem 60% de field goal. A gente sabe que o chute dele não é muito bom, mas ele tem... Eu não sei se tu sabe disso, mas a mãe dele queria que ele fosse bailarino.
Então eu acho que isso vai ajudar muito nele sendo um ala. A mãe dele queria que ele fosse um bailarino, então eu acho que Da seria muito onde é que tu interessante tirou isso. isso, cara? O Rômulo Mendonça vem com aquelas informações dele no meio do jogo muito importantes. Então eu tirei que o Valanciunas queria, que a mãe dele queria que ele fosse um bailarino. Ele quase foi um bailarino, mas não, ele tá aqui na minha seleção de pivôs, sendo um ala da minha seleção de pivôs. E eu tava entre botar o Embiid ou o Cat de power forward, mas eu acho que não tem muita diferença, então eu vou botar o Cat de power forward e o Embiid de pivô. E eu fiz uma menção honrosa que é o Rudy Gobert, e eu acabei não botando o André Drummond na minha seleção. Eu não acho que ele tem tanto destaque quanto esses, por mais pegando 15 rebotes por jogo, mas eu não sei se ele tem tanto destaque comparado a esses. Mas pra mim o Drummond é o pivô raiz. Ele sim é o pivô raiz. É o cara que nem tem mais espaço na NBA, se duvidar. Quer dizer, tem, claro que tem, mas... Sim, não, eu entendi, mas eu não consegui colocar ele na minha seleção. Eu acho ele, junto com a campanha do time dele, tanto Detroit quanto o Cleveland, não consegui botar ele muito nessa minha seleção. Tá bom, eu vou aceitar, eu vou aderir. Ok, muito obrigado, Tomás. Tudo bem. Posso puxar outra seleção? Puxa. Eu propus pro Tomás uma seleção de jovens pra gente fazer. E jovens a gente diz menos de 23 anos. Então sim, já corta bastante gente. Mas sobra muita gente boa, deixei um monte de gente fora. Também. Posso colocar minha seleção de jovens? Uhum. E as pessoas que eu deixei de fora, os jogadores que eu deixei de fora, foram todos da posição de armador. Porque pra mim os dois armadores estavam bem definidos, que era o Trae Young e o Doncic. Eu fui até procurar os stats. O Trae Young tá metendo 30 pontos por jogo e 9 assistências. E o Doncic metendo 29 pontos por jogo, 9 assistências e 9 rebotes. Então eu acho que não tinha muita competição entre os dois. Os dois tinham que ser os armadores dessa seleção. Acompanhados de Jason Tatum, com 24 pontos por jogo. Ingram, com 24 pontos por jogo. E o Adebayo, jogando de pivô para essa seleção. O que tu acha? Eu não coloquei o Doncic, mas porque eu tinha esquecido e depois eu não quis mudar. Porque eu gosto muito do Yamoran e deixei o Yamoran. Certo. E o Trae Young. Eu podia ter botado o Doncic e o Yamoran agora que eu tô pensando, mas eu botei o Trae Young e pra mim o Trae Young não perde esse lugar aí. Aí de forward eu botei o Tatum e o Zion. E de pivô eu não sabia muito quem botar. Eu juro que eu não tinha pensado em muita gente. Eu botei o JJJ, mas apesar de saber que ele joga mais como forward do que de qualquer outra posição, acho que eu mandei meio mal nessa aí. Talvez. Podia ter sido o Bam Adebayo. Não vou te criticar, mas eu confio no Bam Adebayo. A gente já esqueceu o Bam Adebayo como Most Improved Player no nosso primeiro episódio do podcast. Vocês podem procurar lá. Isso a gente mandou muito mal. A gente não falou dele. A gente mandou muito mal. O Tomás que me lembrou depois. A gente pede desculpa até ao Bam Adebayo e todos... sua nação de fãs. A equipe técnica do Miami também. Também. Os treinadores, os personal trainers de Bam Adebayo e a própria família dele. Desculpa, gente. E agora eu vou falar das minhas observações que eu fiz para armadores. Teve muita gente mesmo, mas pra mim o principal que ninguém fala dele, é o Devin Booker. O cara, só porque ele joga num time, não vou dizer medíocre, porque eu gosto muito do Phoenix Suns. Minha carreira com o Phoenix Suns, tá, pode ser medíocre, mas é um time muito carismático. Eu botei Devin Booker, uma das observações. Pô, o cara mete 27 pontos por jogo e 7 assistências e 4 rebotes, completinho. Mas daí, vê se tu concorda comigo. A gente tinha o Ben Simmons, que tem quase um triplo-duplo de média, com 60% de field goal. O Donovan Mitchell, que tem 24 pontos por jogo. E até o D'Angelo Russell, que pra mim é um jovem sensação. Fato, isso é fato. Eu acabei não botando nenhum rookie nessa seleção, porque eu não consegui ver muito espaço pra eles ali, mas eu sei que o Jamoran é muito bom, e o Zion também não tem muito o que falar, mas eu acho que essa é a minha seleção. A minha seleção dos que as minhas menções foram o Doncic, o Graham, também botei, o Jaylen Brown e o Ingram. Foram esses que eu selecionei para fazer minhas menções. E o Ayton também, né? Agora o Ayton, pensando... mais ou menos, né? O Ayton é
O Ayton. Tem Tem o que Jonathan colocar Isaac aqui, também. deixa eu colocar aqui que com o Ayton, ontem, no 2K, eu sei que isso não é muito importante, fiz um jogo de 45 rebotes com ele. Só tinha isso pra falar. O cara Só jogando queria no... falar isso. No hard. Só tinha isso pra falar, mas eu não acho que o Ayton entra numa seleção de jovens, não. Não acho. Apesar de jogar o jogo da... Como é que é? O jogo da Rising Stars Challenge. Rising Stars. Mas era mais porque ele foi a first pick, na minha opinião. Porque ele não tem muito... Pra mim, o Bam Adebayo e o JJJ são melhores que ele. Fato. Não, isso sim. Qual que é a nossa próxima? Que a gente pode meter aqui. A gente pode falar da seleção de MIP? Não pode ser? Pode ser. É justo. Essa foi muito difícil de fazer. Difícil. E a gente fez um consenso aqui, eu e o Pedro, que essa tem que ter a seleção e os reservas. Que é importante porque essa tem bastante gente. Muita gente. Certo. Posso começar? Pode começar. Comecei então com Jaylen Brown e Shai Gilgeous-Alexander, que eu abri uma exceção pra ele. Não abri exceção pro Doncic, que pra mim o cara joga como se já tivesse há um bom tempo na liga e assim... Tudo bem que não é de jovens, mas... Pra mim o cara já chegou improved. Eu acho ele que não se compara. Ele não se compara com esses caras. Eu acho que ele tá já em outro nível. Certo. Se é que tu me entende. Entendo. Como guard, Jaylen Brown e Shai Gilgeous-Alexander. Forward, Brandon Ingram e Domantas Sabonis. E pivô, o Ben Adebayo. Dessa vez não vamos esquecer ele, né? Não tem como. Quer posso falar o meu teu... time titular? Por favor. Falar como é que ficou? Ficou bem parecido, mas meus guards ficaram o Jaylen Brown e o Fred VanVleet, que ganhou bastante holofote depois das finais do ano passado, VanVleet. E meus forwards ficaram Ingram e o Larry Nance Jr. Confesso que eu não sabia quem pôr. E eu botei o Larry Nance Jr. Meti o Larry Nance Jr. Deixa eu até ver os stats dele, eu acho que não tem nada demais. Só que, eu sei lá, eu botei o Larry Nance Jr., gente. Mal eu. E botei também o Bam Adebayo, que a gente não podia esquecer ele 2 vezes, que acho que ele é um dos principais. Mas olha aqui, ó. Deixa eu achar os stats do Larry Nance Jr. Provavelmente o cara deve ter perdido ainda a minutagem. Mandei bem. Ele, temporada passada, tava fazendo 9.4 pontos por jogo, e agora ele tá fazendo 10.1 pontos por jogo. Jogando, deixa eu ver a minutagem dele, certinho. Onde é que tem a minutagem aqui? Puta que pariu. Eu vou ficar te devendo a minutagem, então. Deve ter aumentado a minutagem dele, se duvidar. Só pode, pra ele ter aumentado 1 ponto por jogo, imagina. Mas cara, isso que eu tinha pra falar. Cara, Larry Nance pra mim é só as enterradas. Só as enterradas que são legais. Eu botei ele por causa das enterradas também, então. Mas porque, pô, esse time precisa de um showtimezinho. Não sei, mas pra mim precisa. Tá muito xoxo. Eu acho que eu sempre te falo daquela enterrada dele lá com a double rebel dunk dele no Slam Dunk Contest. Aquilo foi foda. Eu achei que aquela ia ser pra ganhar. Mas aquele Dunk Contest foi foda. Foi o do Donovan Mitchell, né? Aquele. Foi. É que o Donovan Mitchell não tinha o que fazer. O cara deitou naquele. Mas pra mim, dos últimos, o desse ano foi um dos melhores pra mim, desses últimos. Pra mim foi um dos mais legais. Desse ano foi roubado. Foi legal de assistir, mas foi meio roubadinho. Foi roubado. Mas o que eu queria falar desse último Dunk Contest, eu sei que não é muito importante, mas das dunks do Derrick Jones Jr., ele faz... Parece o Zach LaVine fazendo, velho. Ele não erra dunk, ele não erra nada. O movimento é perfeitinho, assim, ó. O Aaron Gordon é mais atlético, mas ele mete umas enterradas que é muito bonito. Tinha isso pra falar. Ele é mais magrinho, mais pequenininho. Claro, pequenininho pra um jogador, né? Sim. Miudinho, como diria. Miudinho. Quer falar das tuas reservas? Tá, meus reservas eu acho que a gente vai ter bastante diferença. Sim, porque eu nem sabia quem pôr. Cara, botei o Lonzo Ball, que tá fazendo uma temporada totalmente diferente com o que ele tava fazendo no Lakers, porque agora ele tem muito mais espaço pra jogar aqui no Pelicans. Certo. E até dizer aqui no Pelicans, porque tá no meu coração. Foi que nem o Grêmio, que nem o Grêmio, há uma copeira. Há uma copeira neles. Aí eu botei o outro Markelle Fultz,
mais porque ganhou bastante espaço. Eu acho que tu pode até querer desconsiderar esse, porque por causa dos minutos, porque no outro ele tava todo lesionado, todo ferrado quando tava no Sixers. Mas eu entendi o motivo que tu botou ele, eu entendi. Sim, teve aquele jogo com que o plus-minus dele foi o quê? De 40 pontos? Foi 48 pontos. Não, foi os 48, foi, eu né? acho. Foi os 48 pontos. Foi mais 48, né? Sim. Aí eu botei de forward o Kelly Oubre Jr. e o Jason Tatum. Pô. Que o Tatum já tava jogando bem ano passado, já tava começando a bem entrar, começando a decolar. O Rookie Season ele jogou bem, ano passado ele deu uma decaída e agora ele decolou de novo, na minha opinião. Mas agora ele começou a tirar o avião Tatum, o Air Tatum começou a decolar agora, começou a tirar as rodinhas do chão agora. Porra, isso foi bonito, hein? Isso foi bonito. Eu tava engatando o que eu falei no último episódio daquela banda com capa de avião, agora eu tô só nos aviões. É isso aí, Thomas. E de pivô, eu botei o Montrezl Harrell, que ele já tava fazendo uma temporada legal ano passado. Certo. Sabe muito bem disso. E eu acompanhei. esse ano eu acho que ele melhorou nos básicos. Ele aumentou a média de rebotes, aumentou um pouquinho os pontos e tal. Então, é isso. Tá, eu confesso que a minha lista de reservas ficou muito merda. Isso eu tenho que confessar aqui, ficou muito merda. Eu não sabia quem pôr. Mas ficou completamente diferente da tua. Então isso vai ser legal da gente discutir. No primeiro time tu botou o Shai Gilgeous-Alexander, eu botei ele no segundo time. Foi o único sophomore que eu abri uma exceção aqui. Botei o Zach LaVine junto com ele, porque ele aumentou 2 pontos por jogo, só que eu acho que um agrado dessa temporada foi que ele não chegou a ter uma lesão que possa, como é que posso dizer, prejudicar a temporada dele. Ele conseguiu, ele tá botando 26 pontos por jogo, jogando muito. Os últimos jogos que eu vi dele, ele até quase bateu o recorde se não me engano, do Klay Thompson, de bola de 3 pontos, naquele jogo contra o Hornets. Então eu acho que ele merecia estar nesse MIP, mais por causa que muita gente subestima ele. Muita gente subestima ele, mas eu gosto bastante do jogo dele. Agora com essa falta do Marquinhos, ele tá tendo que carregar, né? Tá tendo que carregar. Mais responsabilidade. Mais responsabilidade. Sim, tá louco. Aqui eu posso ter cometido um erro, mas foi pelo olhômetro. E sim, eu cometi... Não cometi um erro, não. Botei como forward o Josh Hart, que aumentou 3 pontos por jogo na sua média. Mas eu acho que ele ganhou mais visibilidade agora no Pelicans, porque, ele foi MVP da Summer League. Porra, isso tem que ser falado aqui. O cara foi MVP da Summer League e tá prestes a ser um jogador de rotação do Pelicans. É isso que eu tinha pra falar dele. Como pivôs, eu botei o nosso patrono Davi Bertans, o Dedo Fu do Washington Wizards e o Daniel Theis. E o Daniel Theis do Boston Celtics. Dedo Fu é foda. Dedo Fu é foda, mano. Mas eu só quero... Oi? Pode falar. Eu só quero fazer uma correção. O Josh Hart não foi o MVP da Summer League. Quem foi o MVP da Summer League foi o Brandon Clark. Não dessa Summer League. Ele foi o MVP da Summer League de 2017. Que foi a que eu acompanhei. Eu fiquei pensando o que ele tava falando. Não, ele foi MVP da Summer League. Pelo Lakers ainda. Sim. Mal eu. Tranquilo, Tomás. Agora essa aqui eu tomei de costas, né? Essa aí tu tomou Essa aqui eu quis usar e tomei. Então, e eu botei o Daniel Theis por causa dos seus 9 pontos por jogo, tá? Que ele aumentou muito a minutagem essa temporada, porque o Al Horford saiu, mas ele ganhou mais visibilidade. Eu acho que pegando bastante rebote ofensivo, se não me engano, ele tá pegando uns 3 rebotes ofensivos por jogo. Eu acho que ele aumentou bastante as médias. Pra mim, ele seria um bom pivô reserva pra esse time. Eu ia propor pra ti, Tomás, um time de jogadores que tem apenas 4 dedos na mão. Mas e tem isso? Eu só consegui pensar em 2, então não vai muito pra frente isso. Mas os meus 2 que eu tenho pra falar eram o Davi Bertans, o próprio Davi Bertans, e o Gerald Green, campeão de enterradas, que fez aquela enterrada assoprando a vela.
tem 4 dedos só, eu te mandei uma foto ontem. Mas eu não vi. Eu nem olhei, pô, acho que eu vou ficar olhando os olhos dele, né, os dedos dele. Sim, é que dava pra ver, ele tava com os braços abertos. Ele não tem o dedo... Eu não sei o nome daquele dedo, mas ele não tem um dedo da mão também. Ele não tem o anelar, ele não tem o anelar. É o anelar, esse aí. Ele não tem esse dedo. E chuta de 3, hein? E chuta de 3. Eu tô achando que ter um dedo a menos influencia no chute. Eu tô achando. Porque olha o Davi Bertans. Mas era isso que eu tinha pra falar. Desculpa a piada de mau gosto. Posso escolher outra seleção aqui? Ou essa contou com uma seleção? Não, pode escolher. Ah, tá. Tranquilo, então. Então vamos falar aqui das decepções, que foi uma das mais legais que eu gostei. Foi uma das que eu mais gostei de fazer. As decepções da temporada. Beleza. A gente tava até discutindo antes, mas eu acho que o nosso time ficou até parecido. Quer dizer, ficou bem diferente, na real. Tô achando. Posso começar? Ambíguo. O cara é muito... Ambíguo, cara é... Mal eu. Posso começar? Vai lá. Pode. A minha decepção como armador foi o DeJounte Murray, do San Antonio Spurs. Ele passou a temporada passada inteira lesionado, mas fez uma rookie season muito boa. Ele é um defensor elite, ele já é considerado um defensor elite, mas ele fez aquela temporada muito boa e essa temporada ele tá deixando a desejar. Mandei mal demais, ele não fez uma temporada muito boa, mas ele deu um destaquezinho, ele meteu 3 pontos por jogo na rookie season. Tá, mas agora ele tá metendo 10 pontos por jogo. Mas ele tava pra ele tava pra ser a salvação do San Antonio. Tava todo mundo falando Todo mundo dizia. Por isso, eu acho que tu foi nessa onda aí da... Eu fui nessa onda. Eu caí nessa armadilha. Mas ele tá metendo só 10 pontos por jogo, e eu acho que era pra ele ser um dos principais jogadores desse time. Como shooting guard, eu botei o Gary Harris, do Denver Nuggets, que tava vindo de uma temporada muito boa. Tava vindo de 2 temporadas, assim, até 3, porque ele tava metendo 15, 17, 14 pontos por jogo, e nessa ele tá metendo só 10 pontos por jogo, o que é muito pouco pra ele. Ele jogou bastante jogos, jogou 56 jogos, se eu não me engano, e 10 pontos eu acho muito pouco pra ele, então eu coloquei ele, e junto a ele, do Denver Nuggets também, eu botei o Michael Porter Jr. No início da temporada. Sério? Caraca. Sim, o Michael Porter Jr., porque no início da temporada, é que ele foi no draft, ele tava muito... Ele tava muito bem cotado pro draft da classe dele, que se eu não me engano é a mesma do Ayton, do Doncic e tudo. Daí ele se lesionou e acabou perdendo a temporada passada. E eu botei todas as minhas fichas nele essa temporada, eu até numas brincadeiras ali, mas eu botei ele como Rookie of the Year no início do ano, ali naquela... E ele tá botando só 7 pontos por jogo. Pra mim foi uma decepção, porque eu esperava muito dele. Pode ter sido uma decepção só pra mim, mas ele foi uma decepção. Junto com ele, o Al Horford e o Miles Turner, que pra mim são 2 decepções. Tu pode concordar comigo, porque o Miles Turner perdeu muito... Como é que pode ser? Ele perdeu muita visibilidade. Inclusive é teu pivô? Então pelo menos isso. Eu acho que ele perdeu muita visibilidade com o Sabonis sendo All-Star agora, tá botando 11 pontos por jogo, mas ele perdeu visibilidade, porque ano passado ele tava como um dos principais jogadores desse Indiana, e agora ele tá aí, né? Acho que só uma coisa, que é a minha opinião, vou tentar te corrigir, que não foi porque o Sabonis ganhou visibilidade que o Miles Turner perdeu, foi porque o Miles Turner começou a jogar mal que o Sabonis começou a jogar bem. Faz sentido? Faz muito sentido, Thomas. Eu acho que teve a necessidade e ele começou a jogar, né? Porque daí precisava de um cara grande, mas o Turner não tava rendendo tudo que podia render. Sim, desde do Mundial ele não tava jogando tão bem, então eu acho que é isso mesmo. Pois é, o cara foi líder de blocos por jogo, acho que, se eu não me engano, na temporada passada. Sim, na temporada passada. Eu acho que ele perdeu... Ele foi uma decepção pra mim. Eu achei que ele ia evoluir mais, porque ele não é velho. Ele tem o quê? 22, 23 anos? Ele é novo, ele é novinho. E a tua? Enfim, posso falar a minha? Pode. Beleza. De guard, eu coloquei o Mike Conley. Então, que tava todo mundo animado pra ver ele no Utah Jazz. Acabou que ele começou mal, daí ele se lesionou e agora tá jogando de novo, mas tá jogando mal. Então, certo. Cara, eu juro que eu achei que o Mike Conley ia destruir junto com esse Jazz, por isso que é uma decepção, porque, tipo, parece que piorou.
Sim. Eu coloquei ele nas minhas considerações também. O Mike Conley foi uma decepção pra mim. Eu gosto do Mike Conley, gosto até que bastante. Gostava mais, né? Agora tô Sim. perdendo essa paixão. Como guarde, meu outro guarda, eu coloquei o Kyrie. Pode acreditar, eu botei o Kyrie. Eu pensei em colocar ele também. Só que daí tu vai me perguntar, pô, mas o cara ficou lesionado quase toda metade da temporada ele ficou lesionado. Mas, tipo, eu acho que ele não... O que ele pôde jogar, ele não jogou como... Cara, ele teve... Se eu não me engano, ele teve um jogo de 50 pontos essa temporada. Tu pode me confirmar isso? Teve um né? jogo de 50 pontos, sim. Eu concordo contigo, porque, na minha opinião, esse Brooklyn tava muito encaixadinho. E parece que com a chegada dele e do... Eu não sei, eu não posso afirmar isso, mas... a chegada Não, dele... pode falar. Tá, eu vou afirmar aberto. isso aqui. Pode ser duro, pode ser uma queda longa. Vai machucar. Vai machucar. Quem torce pro Nets aí, ó, tampa o ouvido. Mas assim, olha, ele e o KD estragaram o Nets de 2019 e 2020. Talvez ano que vem não, provavelmente ano que vem eles venham como contender. Mas essa temporada eles estragaram o Nets 2019 e 2020. Podem me cobrar. E sim, Podem vir atrás, gente. O Kyrie meteu 50 pontos na estreia dele pelo Nets. Aí, pois é, mas eu acho que eu coloco mais como decepção por isso que tu falou mesmo, mais pelo impacto que ele teve no time. E é isso. Eu coloquei como uma decepção porque pra mim ia ser um negócio mais estrondoso assim essa temporada. Certo. Entende? Certo. Eu posso dar observações aqui sobre jogadores que eu botei como uma decepção? Eu tenho meus forwards ainda e meu... Opa! Esqueceu? Queria me pular, cara. O Draymond Green eu botei como uma decepção. Claro que porque o Golden State inteiro é uma decepção nesse momento. Desculpa aí quem curte, mas o Golden State inteiro é uma decepção. Vou te corrigir aqui, não é Golden State. É o Golden. É o Golden, o Goldão. É o Golden. Eu coloquei o Draymond Green porque pelo menos era pro cara... Era o cara que ia puxar, era o cara que assim, pelo menos... Era a estrela que tava sobrando no time, né? Que ainda tava em pé. Posso fazer uma comparação? Pode. Pra mim, o Draymond Green era o guinha azul do Inter em 2010. Não sei se tu concorda comigo. Ele é o guinha azul. Eu não acompanhava o Inter em 2010, não. Só... Confesso que eu não acompanhava também. Muito. Ainda não acompanho, mas eu tenho um ódio muito remoído pelo guinha azul. Então Por quê? Porque ele jogava no Inter. Simplesmente isso. Então pra mim ele era o guinha azul em 2010. Beleza, então. Certo? Por que me decepcionou também o Draymond Green? Porque, enfim, ele se mostrou, tipo, individualmente que ele não é um jogador, assim... Não é tudo que ele é quando ele tá cheio de estrelas ao redor dele. Entende? Eu acho que ele faz a diferença quando tá cheio de estrelas ao redor dele, quando tem o Curry, quando tem o Clay, quando tem o Durant. Mas sozinho eu acho que não mostrou que não tem a garra que é necessária. Porra, bonito. Bonito isso. Hoje eu tô poético. Tive aula de filosofia. Ah, tá. Tá justo, então. E quem que é teu pivô? Pivô é o Miles Turner. Faltou falar do Markkanen, que eu coloquei de power forward pro meu time. Eu tô te pulando muito. Tu me deu a mão, eu tô querendo comer o braço inteiro. Mal eu. Pois é. Ó, o Markkanen que eu coloquei, acho que já é mais pelo olhômetro também, mas se tu for ver os stats dele, ele perdeu ele perdeu 2 minutos de média. Porra. Só que perdeu 5 pontos de média, perdeu 13 rebotes de média, e é isso aí. E a eficiência defensiva dele também diminuiu. Então, como eu tava dizendo pro Tatum, o Markkanen é meio que o avião ia decolar, assim, só que daí deu uma cagadinha no piloto, assim, ele voltou pra pista. Eu acho que ele vai ter que dar a volta de novo, entende? Vai ter mais 2 anos aí, entendeu? Pô, tô gostando dessas tuas analogias com o avião. Tô gostando. Isso aí. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Tu conseguiu ver a rodinha saindo da pista e voltando, né? Sim, eu entendi. Tipo, eles pediram pra segurar um pouco porque tava congestionado o ambiente aéreo.
Isso, exatamente isso. Certo. Tudo bem que não é assim que funciona, mas, enfim, vamos fazer. Confesso que eu tô por fora dos aviões, atualmente. Posso fazer minhas observações ou eu te pulei em alguma coisa? Se eu te pulei, me Não, perdoa. agora tu pode. A pista tá livre? Tá livre, agora pode decolar. Tá, agora eu quero ver se tu concorda comigo. Joe Ingles Manda bala. foi uma decepção nessa temporada. Joe Ingles vinha metendo 12 pontos por jogo temporada passada, com o seu principal, como é que eu posso dizer? Sua principal arma sendo a bola de 3 pontos. A porcentagem dele de 3 pontos aumentou. Isso sim, mas a pontuação diminuiu bastante. Talvez com a chegada do Bogdanovic, a bola saiu muito da mão do John Ingles, mas ele tá com 9 pontos por jogo, ele tava metendo 12 pontos, e se eu não me engano a minutagem dele continuou a mesma. Não, caiu 1 minuto. Caiu 1 minuto a minutagem dele, então eu acho que essa foi uma decepção para essa temporada, porque ele vinha sendo muito consistente, e agora ele tá se mostrando um jogador de banco de reserva desse Utah Jazz. E outra decepção minha, a decepção minha foi com o time, não com o jogador. Foi o Landry Shamet do Clippers, que ele tava jogando... A minutagem dele não decaiu muito, mas a pontuação... nem a pontuação. Acho que eu mandei mal de novo, escolhendo o Shamet, mas no momento dele que ele tava jogando pelo Philadelphia 76ers, ele tava jogando muito bem. Mas assim, ele tava jogando muito bem. E no Clippers, ano passado, ele jogou muito bem, temporada passada. E essa temporada, é óbvio, ele vai perder como é que eu posso dizer? Não o protagonismo que ele nunca foi. O ar da graça. Ele vai perder aquele movimento de cintura dele, isso tudo, ele vai perder isso com a chegada do Kawhi Leonard e do Paul George. Mas eu não esperava que ele ia ser aquele cara que ia ser escanteado. Porque, pô, eu não sei se tu já viu os jogos dele, mas todo jogo ele mete uma bola de 3 em 1. Todo jogo ele mete uma bola de 3 em 1. É espetacular. Só tenho isso pra falar do Shamet. A minha decepção foi que ele saiu do Philadelphia. Pronto. Eu acho que tu tá remoído só porque ele saiu do teu time. Porque ele é um baita jogador. Tô bem remoído. É um baita jogador. Vamos para a próxima seleção, pode ser? Vamos. Seleção dos subestimados, agora que também tem os reservas. Bora. Posso propor jogadores que eu não sei se tu acabou fazendo, mas se tu não fez... Proponha. É porque a dos subestimados pra mim foi uma das mais legais de ser feitas. Eu gostaria de deixar pro final do nosso podcast. Então eu montei uma de surpresas. Me equivoquei, achei que eu tinha pedido pra te fazer sobre as surpresas, mas pelo visto eu não pedi. Então eu posso só falar a minha seleção de surpresas, como é que ficou? Pode. Daí tu comenta em cima, eu vou deixar tu comentar, eu vou falar e tu comenta, tá ok? Tá, não, pode falar, cara. Eu botei o Devontae Graham e o Kendrick Nunn como surpresas de armadores, Kelly Oubre Jr. como ala, e como ala pivô, Eric Paschall do Golden State, que pra mim foi uma das maiores surpresas dessa temporada. Isso foi. E de pivô, o Dwight Howard. Por que o Howard? Tá, deixa. Por que o Eric Paschall? Por que o Eric Paschall? Bom... Por que o Eric Paschall? Por que o Eric Paschall? Se eu não me engano, o Eric Paschall saiu na escolha 47ª do Golden State dessa temporada. Faz muito sentido, Pedro. Muito obrigado, Tomás. Teu apoio me fortalece. Mas o Paschall tem sido o franchise player desse time. Ele subiu por cima, sendo uma redundância, subiu por cima de Draymond Green para se tornar o melhor power forward do Golden State, sendo escolhido na segunda escolha dessa temporada. No segundo round, tu disse? No segundo round, Tomás. Obrigado pela correção. Isso. Quer falar dos teus jogadores aí, já que tu montou a tua lista? E como observação, Schroeder, Carmelo Anthony e Gordon Hayward. Pronto. Justo. Cara, eu acho que tu podia ter... Eu não fiz minha lista, eu tenho que admitir, eu não fiz meu tema. Tranquilo. Dessas surpresas. Mas de guarda eu acho que tu podia ter colocado o Doncic. Certo. Eu acho que seria muito justo ter colocado ele. Porque é uma surpresa, querendo ou não. Eu confesso que e não o foi Zion muito uma surpresa. no forward.
e o Zion de forward, porque pra mim isso foi uma, tipo, já se esperava que ele ia ser um baita jogador, mas aquele jogo de estreia dele, que ele mete aquelas 4 bolas de 3, apesar do Pelicans ter ganho, aquilo foi uma surpresa. E as dunks dele também, os alley-oops, eu acho que tudo tá sendo uma surpresa. O Pelicans em si tá sendo. Porra. Amém. Sem clubismo Eu sou nenhum. clubista, eu sou muito clubista. Mas eu confesso que aquele jogo do Zion foi uma surpresa porque ele tava jogando muito mal. Se vocês procurarem, teve um turnover que ele meteu, que foi uma das coisas mais feias que eu já vi. Mandei isso pro Tomás durante o jogo. Ele fez 2 vezes, ele repetiu o mesmo erro. Foi muito bizarro. É verdade. Ele só jogou a bola no colo do LaMarcus Aldridge 2 vezes seguidas. E daí no quarto ele entrou fazendo aquilo. E aí daí engatou uma sequência de sei lá quantos jogos com 25 pontos ou mais. Esse jogador é um absurdo, gente. Esse jogador é um absurdo. Pensa, o cara sendo rookie, 23 pontos de média, 7 rebotes de média e 2 assists. E pega aí o porcentagem de field goal dele, que se eu não me engano é muito alto. Pera. Ah, isso vai demorar. Eu acho que é melhor a gente... Tá, deixa que eu já tô aberto aqui. A gente tocar. Minha eficiência no teclado é um bagulho absurdo, Tomás. Deixa. 58%. É um absurdo. 58%. É um absurdo. É muito. O cara é um monstro, é sério. Assistam os jogos do Zion, quando puderem. Que tem um monte, né? Agora só passa, como o Pedro diz, né? Só passa Lakers e Pelicans. Coloca lá no ESPN. Aproveita e assista. Coloca no ESPN. Mas ontem, pelo incrível que pareça, tava passando Milwaukee Bucks e Clippers. Tava passando Milwaukee Caraca, Bucks e esse Clippers. jogo eu não assisti. Nem eu, mas tava passando. Esse jogo eu não assisti. Tava passando lá. O que tu ia falar, Tomás? Não, de entrar, fazer o login no NBA Pass lá, no Season Pass. No League Pass. Pra assistir, no League Pass, isso, pra assistir, daí assiste jogos do Zion, assiste jogos dessas estrelas que a gente tá falando aqui. Se quer começar a assistir, a NBA tá dando a chance de 30 dias, né? E se eu não me engano... Não precisa cadastrar cartão. Eu ainda não entrei agora, mas se eu não me engano... tem jogos antigos também, né? Tem. Eles fazem os throwbacks. Porra, isso é muito interessante pra quem é fã da NBA. Ou quem quer se tornar um fã. Certo. Quer aprender da história, porque esses jogos eles estão passando jogos históricos, né? Ah, então eu acho que vocês estão perdendo muito tempo não assinando isso aí. Que no caso não precisa assinar. Ah, uma coisa legal que também tá acontecendo, que vai acontecer na verdade, em abril, se eu não me engano, não sei se tu viu. Não vi. Mas o Basketball Forever vai fazer a simulação dos playoffs no 2K. Tipo, vai fazer tipo, com um calendáriozinho e tudo mais. Muito da hora, vai ser legal. Eu vou acompanhar isso aí. Eu não, porque vai ser tudo no YouTube e eu não consumo mais, então... Tu saiu da... Tu não consome a maçã do pecado. É, isso é a maçã do certo. pecado. É isso aí que Jesus estava falando, né? Na Bíblia. Bíblia. Um momento muito importante para a Bíblia. Amém. Então... Quer falar dos subestimados? Sim, pode ser. Posso começar? Ó, como guardas eu comecei falando colocando o Dinwiddie, Spencer Dinwiddie, do Brooklyn. Porque pra mim o cara, ele chega a ser, tipo, pelos jogos que eu assisti, isso vai bem no olhômetro, ele chega a ser quase um elite guard, pra mim. Falando bem a verdade, o jeito que ele infiltra, tudo bem que o chute de 3 dele não é um dos melhores, mas o mid-range, o jeito que ele infiltra, é uma coisa de elite guard. Eu coloquei também um guard que pra mim é o maior de todos, desde que a carreira dele começou, que é o Jrue Holiday. Isso a gente pode ter certeza. O cara mete jogo de 40 pontos, ele mete recorde da franquia de bola de 3, e ninguém mostra isso, porque Pelicans agora só mostram o Zion. Eles nem mostravam nada, mas enfim. O que eu botei de forward, o Bojan Bogdanovic, do Utah Jazz, e o TJ Warren, do Indiana Pacers. Esqueci dele. E o Serjão. Serjão. Um grande momento do Serjão. O teu peso. Eu achei que... Tá, então eu já vou colocar aqui. Desculpa, eu tava entretido aqui assinando meu League Pass. Fazendo a propaganda aqui. Tava assinando meu League Pass. Subestimados, eu tinha esquecido de 2 nomes muito importantes. E vou colocar aqui. Posso criar uma polêmica, mas botei Devin Booker
e CJ McCollum como subestimados por essa grande massa NBA fãs. CJ McCollum... Eu acho o Devin Booker superestimado. Tomás. O cara mete 27 pontos por jogo, Sim. Tomás. Ninguém fala dele. Eu não gosto muito do Devin Booker. O Devin Booker tem 22 e eu anos. acho que as pessoas dão muita atenção pra ele. Ele tem 22 anos. Dão muita atenção pra ele. Ele já fez um jogo de 70 pontos. Pra mim, não. Tá, tudo bem. Eu não vou discutir aqui. Na real, eu vou sim, velho. O Devin Booker é subestimado. A galera não bota ele como um dos melhores jogadores da idade, da classe dele. Mas pra mim, porra, o cara, pra mim, foi All-Star jogando no Phoenix Suns. Só isso. All-Star jogando no Phoenix Suns. Então eu vou defender o Devin Booker. Jogando no Phoenix Suns até eu. Porra! Tá, mas eu quero defender o porquê que eu acho o CJ McCollum subestimado. Assim, ó. Diga. O cara joga com o Damian Lillard, que é esse sim é um elite guard sem discussão. Mas... Claro. Tem o CJ McCollum junto com ele, e ele é como se fosse um sidekick, assim, ele é tipo... tem o CJ McCollum lá metendo bola. Mas quando o Lillard não tá, o CJ McCollum detona. O cara arrasa quarteirões. Olha aquele jogo dele contra o Denver Nuggets, o jogo 7 da série ano passado. O cara destruiu com o jogo. Eu vou até buscar aqui. Ele destruiu com o jogo, mas eu acho que o CJ McCollum sim é subestimado. E junto com eles eu botei o Chris Middleton, porque hoje eu tô pra polêmica. Eu botei 2 All-Stars no meu time subestimado. Eu concordo. Na verdade, eu concordo com o Chris Middleton. Eu acho que é o mesmo motivo do CJ McCollum. O cara tá escondido nas sombras do Antetokounmpo. Eu tenho que falar, eu vou citar uma frase do Belgradão, que chamou o Middleton e o Antetokounmpo de Batman e Robin, que é mais ou menos isso. Só que o Robin, que é o Middleton, seria fácil um franchise player de algum outro time mais baixo, por exemplo, de um Cavs, de um Detroit Pistons. Pra mim, ele seria o franchise player. O cara é um absurdo. Então eu acho que ele é subestimado. E junto com ele eu botei o Sabonis. Esse não é subestimado pela massa, porque eu sei que muita gente gosta do Sabonis, mas eu subestimo o Sabonis. Pra mim, na minha cabeça, ele não era um grande jogador. Confesso que ele não era aquele jogador, mas ele joga muito. Mas eu botei ele como subestimado e junto com ele o Mason Plumlee. Porque eu gosto muito do Mason Plumlee. Foda-se. O cara ama. O Mason Plumlee é foda. Só tenho isso pra falar. Esse foi meu time titular. Assim como o Christian Wood e Suns. E o nosso presidiário querido. Fato. Nosso presidiário querido. Jackson. Vai lá, Tomás. Esse aí. Josh Jackson. Posso falar agora meu banco de reservas? Olha, tu disse que se decepcionou com ele. Tu disse que se decepcionou com ele. Mas eu coloquei o DeJounte Murray no meu como subestimado. Porque ele é um cara que ele tem coisa pra crescer. Ele tem eu acho que tem potencial. Assim como o Lonnie Walker, eu não botei ele no meu time, mas o Lonnie Walker também tem potencial. O Lonnie Walker eu esqueci de pôr. Mas depois eu vou discutir esse DeJounte Murray aí, você pode continuar. O Lonzo Ball também botei como subestimado, porque ele é um baita passador. Ele fez, durante essa temporada, ele fez uma sequência de 3 triple-doubles seguidos, 4 até, se eu não me engano. Teve a review lá da NBA, não sei se tu lembra. Foi um rebote? Que eles deram um rebote pra ele. Certo. Um desses 2. Mas enfim. E o cara é um defensor... quase elite. Muito bom. Eu acho que tem aquele vídeo dele. Sim, tem aquele vídeo dele, eu não sei se tu lembra de marcação dele no Lakers, que é um vídeo dele marcando os caras, eu não lembro, acho que era, não lembro contra que time que era, mas ele marcando os caras desde a outra ponta da quadra até a sua cesta. Enfim, o cara é ridículo na defesa. Eu curto muito o Lonzo Ball. Acho que tu curte, sempre te falei tu curte mais que eu, inclusive. Passou essa... Eu gosto do Lonzo desde o Lakers. Falo isso mesmo. A galera pode achar ele superestimado, mas eu acho ele subestimado também, eu concordo contigo. Outro que eu botei
eu botei um que já jogou no Pelicans. Eu acho que de vez em quando eu sou um pouco clubista, mas eu coloquei o Julius Randle. Pra mim ele é subestimado. Porque pra mim ele é um baita jogador. Quando ele jogava no Pelicans, ele tava dando o máximo dele e eu acho que não dava, não tinha... Mas, porra, Tomás, não aparecia tanto quanto deveria. E ganhar um contrato máximo, porra. Mas eu não vou discutir porque eu botei o Middleton. Eu não vou discutir porque eu botei o Middleton e o McCollum. Eu concordo contigo. Não é mesmo? O Middleton na mesma, né? E eu coloco o Randle também, que ele é... o cara, ele é... O cara é importante, eu acho que é um jogador mais de coletivo, sabe? É um jogador mais pro... que tá certo. Ali, se a bola chegar nele, Concordo. Ele faz, entendeu? Eu acho que é isso. E o outro que eu botei, que talvez tu não vai concordar comigo, mas jogou no Knicks também, e agora tá no Dallas, que é o Tim Hardaway Jr. Eu gostei. Hardaway Jr., né? Que pra mim ele é subestimado também. O cara tem de média 15 pontos, 16 pontos por jogo, 2 assists, 5 rebotes, mas pra mim é um cara da hora que ele é importante pra rotação do Dallas, apesar de não ser titular, mas eu acho que ele é um cara que não é eu concordo, muito valorizado quando deveria. E no caso isso é a configuração de subestimado. Acho que a galera subestima ele também por causa do contrato dele, que ele ganha muito pra ser um jogador medíocre, mas eu gosto muito dele. Sim. Isso não foi uma crítica a ele, eu gosto muito do Tim Hardaway Jr. Eu concordo contigo, ele é subestimado e acho que o contrato dele influencia muito nisso. E o meu pivô, só pra acabar, eu botei o Valanciunas, mas agora por causa do Grizzlies, porque antes ele merecia ser subestimado quando tava no Toronto, porque eu acho que ele não rendia tanto no Toronto, na minha opinião. Mas no Grizzlies ele tá fazendo um bom trabalho, como dizem. Gostei disso. Ele tá fazendo um bom trabalho. Eu concordo contigo, o Valanciunas é outro dos meus jogadores preferidos, então eu concordo contigo. Mas meu time ficou bem diferente, meu banco de reservas. Eu até tinha colocado o Jim Widman e o Lonzo, que nem tu tinha falado, mas vai ficar muito repetitivo, então eu vou manter o Lonzo, porque o Lonzo é foda. Mas aí eu vou pôr o Markelle Fultz, mais por causa da... Acho que é justo, né? Justo. Mais por causa dessa lesão no ombro, no arremesso meio ruim e do seu lance livre ruim. Eu acho que essa temporada que ele tá fazendo pelo Magic vai começar a decolar, que nem tu gosta de fazer tuas analogias. Vai começar a decolar. Olha o avião, hein? Eu acho que não vai ter nada pra impedir ele, porque esse time do Magic não almeja muita coisa. E ele vai conseguir ter a primeira experiência dele em playoffs. Então eu acho que o Fultz é subestimado pela NBA. Outro jogador, além do Fultz e do Lonzo, é outro presidiário, nosso querido Kentavious Caldwell-Pope. Ele é subestimado. O próprio tornozeleira eletrônica. Ele foi subestimado pela polícia, porque eles colocaram que ele não conseguiria dirigir embriagado, mas ele estava conseguindo até ser pego pela polícia. Foi subestimado pela polícia e pelos torcedores do Lakers. Não dirige embriagados. Vocês estão em podcast, é totalmente contra. Sim. Mas a polícia subestimou ele, falando que ele não conseguia dirigir embriagado. Mas eu acho que a lei é americana. A lei americana. Eu não vou discutir isso. Mas o Kentavious Caldwell-Pope questionado pela torcida do Lakers, porque se tu for somar todos os anos de contrato dele, fechou um contrato máximo, o que é meio um absurdo. Mas o Caldwell-Pope é um jogador importante para a rotação do Lakers. Se ele não ganhasse tanto, ele seria um jogador fixo na rotação do Lakers. Posso afirmar isso aqui. E outros dois jogadores subestimados. Vai, isso aí é ousado, hein? O PJ Tucker, porque a galera subestimou ele com o poder dele jogando de pivô, tendo seus 6'6", eu não sei se ele tem mais que isso. O PJ Tucker jogando de pivô foi subestimado pelos times da NBA, não só pelos torcedores. Ele tem 1,96 jogando de pivô e fez um bom trabalho.
ele é um grande marcador, isso a gente tem que falar aqui. E eu acho que ele é subestimado por todo mundo. Até eu subestimei ele jogando de pivô, mas acredito nele. E o meu pivô eu acho que a população não subestima ele, mas a NBA subestimou ele. Willie Cauley-Stein foi subestimado, recebendo um contrato mínimo pelo Golden State, agora está jogando no Dallas Mavericks, mas pra mim ele não é um jogador de contrato mínimo, ele é um jogador de um contrato bem alto, porque é um pivô que pega ponte aérea, pega rebote, dá toco, ele é um pivô completo, desse personificação do pivô, ele é esse. Uhum. E ele tem umas tatuagens muito da hora, ele é estileiro, ele é Concordo. swag, como dizem os americanos, então ele é subestimado, sim. Eu não sei se todo americano fala swag, mas enfim. Mas ele tem as tatuagens dele são da hora, Acho que é isso que eu tinha pra falar do meu time subestimado. Swag. Acho que é isso. E é isso? Fechamos? Acho que fechamos. Passando agora então para nossas dicas culturais. Eu vou começar hoje para fazer diferente, porque fazer diferente às vezes é bom. Vou indicar uma série que é Brooklyn Nine-Nine, que a maioria das pessoas já devem conhecer, mas foi lançada a nova temporada então na Netflix, então indico, que é bem engraçado, é legal, é da hora. Quer indicar tu aí, Pedro? Antes eu queria concordar contigo, é muito da hora, é engraçado, mas eu parei de ver, mas era muito bom. Eu parei ali quando pararam de lançar a temporada, mas é muito boa mesmo. E eu vou indicar outra série de comédia. Essa série é do comediante Aziz Ansari. Por nome, provavelmente vocês não vão conhecer, mas é aquele indiano que tem um monte de filme e série com ele. Ele é o indiano que faz comédia. Tô ligado o que é, eu acho. É óbvio que tá ligado, depois procura. Ele tem uma série que é Master of None, que tava muito hypada há um tempo atrás, que é uma série de comédia que é muito gostosinha de ver, assim, é bem boa. Tava muito hypada uma época, daí lançou a segunda temporada, ainda tava meio hypada e pararam de lançar coisa e ninguém mais fala dessa série. Só que é muito legal. A segunda temporada é muito massa, eles vão pra Itália, se passa na Itália. É muito legal essa série, é engraçado, é um bom passatempo pra essa quarentena. Master of None, é uma série da Netflix mesmo. Nunca assisti, mas parece ser legal. É legal. Vou indicar, então, eu acho que vou começar a indicar uma música não, vou indicar um álbum de uma banda que é bem pequenininha, que é Summer Salt, que é uma das minhas bandas favoritas, que é um estilo bem, como é que eu posso dizer? Alternativo. Como é que tu define, Pedro? É alternativo, é mais tropical, mais praia, assim, né? É bem tropical, Tu me fez começar a gostar muito dessa banda, é muito boa. É um somzinho, como é que eu posso dizer? É beach rock. Puxando beach rock, exatamente isso. Isso aí. Que eu indico vocês ouvirem, pra começar, o álbum So Polite, que é o segundo deles, que é aquele lá que é um que tem um carro azul. Certo. Que é bem da hora, é bem legal. Bem bom. E pra mim é o melhor deles, então é isso aí. Ouçam Summer Salt. Caralho, gostei muito da tua indicação. Eu vou indicar outro cara aqui, um cantor. Vou indicar uma música em especial dele, mas podem escutar os álbuns. O nome dele é Matt Duncan. Ele tem uma música chamada The Keys, As Chaves, na tradução pro povo aqui. As Chaves, The Keys, do Matt Duncan. É muito boa essa música, ela é gostosinha de ouvir. É outra música nessa pegada mais leve, que nem o Tomás falou, do Summer Salt. É muito bom, Matt Duncan. Procurem nos seus agregadores musicais. A gente só indica ou uma música pra dançar ou música pra relaxar, nada mais que isso. Nada mais que isso nessa quarentena. Porque eu acho que é o que a gente precisa, né? Na minha opinião. Sim. No momento, sim. E engatando nessa, agora eu vou pra uma coisa um pouco mais crítica, talvez, de crítica social, talvez. Porra. Que eu vou indicar um podcast, que é um podcast como se fosse uma audionovela, mais um documentário, mas também uma novela, se for ver, que se chama Doutor Morte, que é um podcast que fala conta a história de um médico, de cirurgião, que o cara não era psicopata, ele era psicopata, se falar bem a verdade,
E era um cara que fazia, tipo, a cirurgia nas pessoas, tipo, tudo errado. Ele deixava partes dos equipamentos dentro das pessoas e tal. Era bem complicado. E o sistema de saúde americano e tal, não, como vocês sabem, ele é todo privado, maior parte privado, e é uma crítica a tudo isso. Então, é legal ver porque tipo, mostra como o cara conseguiu sair impune de tudo isso que ele fez e tal. É isso. Caralho. Eu baixei aqui o clima ou fui muito longe? Um pouco, mas eu vou aqui citar um filme. Confesso que foi meu pai que me apresentou esse filme, não tinha conhecimento, é um filme meio antigo. O nome é Déjà Vu, com o Denzel Washington. Esse é um dos filmes mais foda que eu já vi. Eu não sei porque é muito foda, é muito bom, assim. Peguem, tirem uma tarde pra assistir esse filme. É muito bom esse filme. Muito bom esse filme. Déjà Vu, do Denzel Washington. Gostosinho Nunca de vi ver. também. É muito bom. É muito bom. Sério. Assistam Déjà Vu do Denzel Washington. Essa é a minha indicação do fundo do meu coração. Tu tem mais alguma indicação aí pra nos dar? Ou é isso aí? Acabei de indicar. Cortaram o meu barato. Meu fone cortou o barato. Eu tava no meio de uma indicação subestimada pela massa brasileira. Uma indicação subestimada que é a novela Segundo Sol. E meu microfone travou no meio da indicação. Então eu vou indicar essa novela Segundo Sol, uma novela que se passa na Bahia, uma novela da Globo. Provavelmente vai ter no Globoplay, não sei. Mas essa novela é muito boa de assistir. A audiência caiu bastante, eu não sei como. Era muito divertida a novela. Contava sobre um cantor de axé que se passava por morto, o Beto Falcão. E é uma novela muito boa. Eu vou indicar uma novela aqui, Segundo Sol. E se botarem na Globo, às 9, vai estar passando Fina Estampa, que é outra novela que eu gosto muito. Então, Cara, é muito coloquem lá novela. na Globo. As novelas são o mártir da sociedade. Tá certo. Então é isso, gente. Obrigado por ter nos ouvido. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa pra nos falar, Pedro? Ou é só isso? Tem mais alguma novela pra indicar? Olha, eu vou indicar uma novela nos próximos podcasts, mais novelas, se vocês gostarem dessa ideia. Mas não tenho nenhuma novela no momento. Podcast só de sendo que essa novela. Amor de Mãe... Mas Amor de Mãe tá muito boa também. O estilo de gravação é muito legal, é bem bonita a arte da novela. Então Amor de Mãe também fica a dica aí. Mas agora parou as gravações, então não sei quando é que volta. Mas não, Tomás, eu não quero indicar mais nada além disso. Só quero agradecer os ouvintes por mais um episódio. Já é o 5º, eu acho.